Bom dia, bom dia, bom dia, minhas irmãs, as que me seguem aqui. Eu não consegui gravar no ao vivo, gente, é difícil. A correria com 2 crianças, não consegui. Então, Deus me deu outra estratégia de gravar mesmo o vídeo e deixar gravado para quem quiser ouvir depois. E como eu ainda também estou me recuperando de uma sinusite maltratada, a minha voz pode ser que esteja meio fanha, mas vamos lá. Eu tô lendo um livro, né? Algumas já devem ter visto e acompanhado o livro da Thalita Pereira. Com Deus você vai dar conta, né? E, esse livro é incrível. Tem sido um divisor de águas na minha vida. E eu vou ler alguns trechos, né? Não vou ler todo o livro, né? Mas eu vou ler alguns trechos que eu fui selecionando, que Deus foi falando comigo, para edificar a vida de vocês, de alguma forma, né? Algumas pessoas às vezes têm dificuldade de ler, eu sempre tive muita dificuldade de ler, mas isso tem sido algo que Deus tem me curado. Para a glória de Deus, esse ano eu tô no meu 4º livro e para mim é uma vitória muito grande, porque eu não conseguia ler quanto mais 4. Mas já tô no finalzinho desse livro, já tô me preparando para começar a ler o livro da Viviane Martinello, né, que já tá ali já. Mas eu gosto de ler um livro de cada vez, né? Até pela minha limitação que eu já tenho, não adianta eu querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, como eu já tentei. E isso já fica de aprendizado para vocês, porque muitas vezes eu tentava fazer várias coisas ao mesmo tempo e eu não conseguia terminar nenhuma delas. Então Deus tem falado comigo para eu começar uma coisa, né? E fazer com excelência. Então tem sido assim a minha jornada nesse ano, né? Então vamos lá. O primeiro capítulo fala sobre a luz. A luz, quando tudo muda. Dar à luz é uma experiência indescritível. Somente as mulheres que já passaram por isso conhecem a mistura de tensão, dor e expectativa desse momento. De alguma forma, uma mulher que está dando à luz sabe que nunca mais será a mesma. E foi assim comigo. Depois de ter passado por 4 partos, posso dizer isso com muita propriedade, concorda? Você passa 9 meses sonhando e fazendo planos, até chegar ao momento é agora ou nunca, que é regado de ansiedade, de vontade de que tudo acabe logo, para você finalmente ter nos braços o seu bebê. Sendo muito sincera, você fica pensando se realmente vai conseguir passar por aquilo ao mesmo tempo em que sabe que precisa passar. Nesse período que pode parecer tão breve, aprendi uma lição muito profunda. Superar a barreira do sofrimento nos leva a um lugar de grandeza em Deus. A comparação com o trabalho de parto faz muito sentido aqui. Por vezes precisamos, entre aspas, empurrar, prosseguir, não desistir da nossa fé até vencermos aquela fase. É certo que a maioria de nós sonha com a grandeza. Todos queremos fazer algo relevante, especial. Queremos ser tudo o que Deus nos chamou para fazer. Queremos deixar uma marca na história e na nossa geração. Mas a verdade é que nunca viveremos essa realidade se não aprendermos a lidar com algo que é comum a todos: o sofrimento. Uma história verídica me inspira muito em relação a esse tema, a de uma mulher que sofreu com a ausência de luz. Helen Keller ficou cega e surda antes de completar 2 anos de idade, por conta de uma doença infeccontagiosa chamada escarlatina. Como nasceu nos Estados Unidos, Keller não recebeu tratamento adequado por falta de recursos na época e permaneceu cega e surda por toda a vida. Ela, porém, era uma criança saudável que, devido à condição física, desenvolveu comportamentos agressivos e mau humor.
Ela vivia em uma escuridão sem fim. Quando Keller fez 6 anos, seus pais conseguiram para ela uma professora que mudaria toda a sua vida, Anne Sullivan, que tinha uma grande deficiência visual e tinha sido abandonada muito nova. Apesar de ter vivido em um albergue durante a infância, Anne conseguiu se formar professora. Ela recebeu Helen Keller em sua própria casa e passou a ensiná-la palavra por palavra, soletrando com as mãos. Com a ajuda de Sullivan, Keller se desenvolveu de forma surpreendente. Aprendeu 3 idiomas, além de Braille e da linguagem de sinais. Aos 20 anos, escreveu à mão sua autobiografia e foi a primeira pessoa cega a se formar em uma universidade no país. Ela teve uma vida extraordinária e se tornou um membro honorário de sociedades científicas e organizações filantrópicas em todo o mundo. A forma como Ellen superou as suas adversidades é simplesmente impressionante, não é? A vida dessa mulher ensina um princípio que vem sendo desaprendido pela nossa geração. Existe grandeza ao superar o sofrimento. Muitos enxergam os sofrimentos e situações difíceis como um castigo de Deus. Às vezes até porque foram ensinadas a pensar assim. Mas preste atenção, esses pensamentos nos levam a ficar em um lugar de pequenez e mediocridade. Quando estamos diante de certos processos que envolvem dor, em vez de entender que estamos sendo treinados, a tendência de muitos é fugir, se esconder e retroceder. Você precisa se lembrar que para ouvir parabéns ao fim da sua jornada, precisa primeiro ouvir você vai dar conta, enquanto você passa por ela. Já parou para pensar em quantas vezes você cedeu à vitimização e se permitiu desistir? Quantas vezes você fugiu quando poderia ter entrado pela porta que se abriu diante de você? Quantas vezes a murmuração ganhou mais tempo seu do que a expectativa de sucesso? Você já cedeu à tentação de dizer eu não consigo por medo ou orgulho? Talvez você se sinta como eu, me senti naquela sala de parto agora mesmo, com uma dor enorme, sensação de impotência ou pavor. Preste atenção. O que eu quero dizer para você agora é: continue lutando, continue acreditando. Um homem extraordinário. É fácil identificar a grandeza, não é? Quantas pessoas nós admiramos e em quantas nós inspiramos. Nem sempre, porém, é tão fácil ver tudo que esses homens e mulheres tiveram que enfrentar para chegarem onde chegaram. Todo grande servo de Deus tem também uma grande história de superação. Veja só o exemplo claro de alguém que admiramos muito nas Escrituras, o apóstolo Paulo. Falamos bastante dele e das coisas extraordinárias que ele fez. Paulo foi o autor de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. São 13 cartas no total. Isso torna Paulo o maior autor do Novo Testamento. Essas cartas são a base de muitas das nossas doutrinas cristãs e são de um valor incalculável para a nossa fé. É impossível falar de teologia sem citar Paulo, que foi o primeiro e eu acredito que também o maior teólogo de todos os tempos. Como se tudo isso não fosse suficiente, Paulo não foi apenas um grande anunciador do Evangelho pela escrita, ele também foi o maior anunciador do Evangelho pregando. E é isso mesmo, o apóstolo Paulo pregou em 27 cidades, em 3 continentes. Em uma época em que não existia carro e nem avião, não existia nem mesmo uma bicicleta. O legado desse homem é imenso. Na Bíblia, na obra missionária, na implantação de igrejas, na formação de líderes, na teologia e na nossa fé. Poderíamos falar muito sobre o grande legado de Paulo e a marca que ele deixou não apenas ao cristianismo, mas em toda a humanidade. O que talvez não falemos tanto assim são sobre as circunstâncias pelas quais Paulo passou para deixar esse legado. Você, por exemplo, se lembra
que grande parte de suas epístolas foram escritas enquanto ele estava preso? Ou que grande parte de suas viagens levaram a perseguições, castigos e açoites? O apóstolo Paulo enfrentou naufrágio, frio, fome e abandono. Isso porque eu estou citando apenas alguns dos sofrimentos desse grande homem de Deus. Então eu pergunto, será que a grandeza de Paulo não está associada também à forma como ele enfrentou os sofrimentos? Já parou para pensar que além de todo o legado da teologia, nas missões, na história e na cultura, a herança de Paulo também é a perspectiva corajosa como ele encarou o sofrimento? Eu creio nisso. A luz e a queda. O grande pregador Charles disse certa vez: muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram de vencer. Essa, sem dúvida, foi o caso de Paulo. Um fato curioso sobre a história do apóstolo é que a caminhada dele com Jesus começou com um acontecimento cheio de suntuosidade, com uma queda. Aliás, nem Paulo ele era ainda, ele era somente Saulo. Saulo foi cegado por uma luz e caiu no chão. Somente depois da queda que ele foi levantado como Paulo, um dos maiores homens que o mundo já viu. Na famosa pintura renascentista, A Conversão de Paulo, de Caravaggio, vemos a imagem de Paulo ao chão, totalmente assustado, ao lado de um cavalo robusto. Mas é certo que Paulo realmente caiu do cavalo de suas convicções e do ódio contra os seguidores de Jesus. Em Atos 9, do 1 até o 4, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao redor dele, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quantos significados há nessa queda? De certa forma, Paulo foi dado à luz espiritualmente a partir daquele episódio. Ele era um homem de privilégios, teve acesso ao estudo de boa qualidade, nasceu na elite. Mas a melhor coisa que aconteceu com ele foi quando ele caiu. Para os padrões do mundo, uma queda significa retrocesso e derrota, ficar estagnado. Mas para Deus, uma queda pode significar um recomeço. A queda de Paulo deu a ele condições de suportar o peso da glória. Deus não é o causador do sofrimento, mas Ele jamais desperdiça uma dor. Há lições na queda de Paulo, mas principalmente há revelações da luz que o derrubou. Pessoas caem por causa de escolhas ruins, pecado, falta de sabedoria, ou até mesmo por causa de uma decisão dos outros. Quando estamos diante da luz que é Jesus, tudo ganha sentido, aprendizado e crescimento, porque sabemos, como dizem Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que Deus traz à luz, Ele quer tratar. Assim, antes de falar do Paulo apóstolo, eu quero falar do Saulo perseguidor. Quando Saulo caiu, não foi apenas a sua visão que foi tocada. Deus estava colocando a mão para tratar muitas coisas nele, iniciando o processo de ajudá-lo em seu amadurecimento, até ao ponto de lançá-lo ao seu propósito. E eu até anotei aqui, né? Antes do propósito vem a dor. Então, eu acredito muito que antes de nós vivermos nosso propósito, antes de nós vivermos aquilo pelo qual nós nascemos, nós vamos passar por muitas dores, né? E através dessas dores é onde Deus vai nos usar para nós termos propriedade e autoridade para falar por aquilo que passamos. Eu passei por muitas dores, né, na minha vida.
a perda dos meus pais muito cedo, né? Perdi minha mãe quando eu tinha 15 anos, né? Ela faleceu de câncer. Vivi com um pai alcoólatra por muito tempo ainda, né? O alcoolismo dele se agravou muito, né? Com a perda da minha mãe. E ele sempre declarava que um dia cometeria suicídio. Até o dia que realmente ele cometeu. Então, assim, eu passei por muitas dores, muitas perdas, né? Muitos abandonos. Nessa época, com a perda dos meus pais, né? Pessoas que eu achei que iriam estar comigo, não estiveram. E nesse livro fala sobre isso. Ele fala sobre abandono. Ele fala, né, sobre todos esses ciclos das dores que a gente passa, de que às vezes a gente está passando por dores e a gente acha assim, nossa, essa pessoa vai estar comigo, né, nesse processo que eu tô passando. E quando você vai ver, essa pessoa não está com você, ela simplesmente não está. E aí vem aquele sentimento de abandono, vem aquele sentimento de rejeição. Então eu passei por muitos processos na minha vida onde Deus foi realmente me lapidando e me curando em muitas áreas. E hoje, assim, depois de muitos anos, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 21 anos. E hoje eu consigo entender, depois de muitos anos, eu consigo compreender o porquê. Por que eu perdi minha mãe tão cedo? Por que eu perdi meu pai da forma como eu perdi? Então hoje eu consigo compreender isso, né? Hoje eu consigo compreender que hoje, se os meus pais estivessem vivos, a probabilidade de hoje eu não estar no Senhor seria muito grande, né? A minha mãe era católica, assim, praticante, né? E meu pai, assim, totalmente desviado dos caminhos do Senhor, né? Chegava ao ponto até de blasfemar contra Deus. E eu lembro que na época que eu me converti, 4 meses antes dele cometer suicídio, ele sempre dizia pra mim que ele não queria que eu estivesse na igreja. Ele declarava pra mim que ele preferia que eu estivesse numa balada, que eu estivesse na rua fazendo algo, do que na igreja. Ele falava pra mim, você agora só vive lendo a Bíblia. Eu não quero que você leia isso, eu quero que você saia, você é jovem, vai passear, vai curtir a vida. Então, meu pai era bem difícil nisso, né? Ele não aceitava a minha conversão. Então, hoje eu consigo entender, eu falo isso pro meu esposo, meu Deus, se meus pais estivessem vivos, a probabilidade seria muito grande de eu não estar no Senhor, de eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, eu não sei a dor, eu não sei a situação que você possa estar passando, eu não sei as perdas que você teve que passar, mas uma coisa é certa, como diz ali em Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então existe um propósito, existe um chamado, né? E que muitas vezes a gente não consegue entender e compreender quando a gente ainda está na escuridão, quando ainda a gente não consegue ver totalmente o que está acontecendo. Mas Deus vai trazer, e Ele traz muita clareza com o tempo, né? Com o amadurecimento. Ele vai trazendo a luz e clareza. Mas vamos em frente. Varas afiadas. A primeira coisa que Deus tratou com a queda e mostrou com a luz foi a autossuficiência de Paulo. Em Atos 9, no versículo 5 e 6, diz assim, ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue? Mas levanta-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Imagine que você fosse um seguidor de Jesus e morasse em algum lugar perto de Jerusalém. Se você algum dia visse aquele homem à sua porta, seu coração ficaria gelado. Você saberia na hora que sua vida estava realmente em perigo. Em Atos 9 começa parecendo um filme de ação. Vemos Saulo com a emoção à flor da pele, seguindo rumo a uma missão violenta e sanguinária em Damasco. Ele estava absolutamente convicto de que sua missão era perseguir os seguidores daquela, entre aspas, nova seita.
que crescia entre os judeus. Nascido em Tarso, ao sul da atual Turquia, Saulo foi a Jerusalém para estudar as leis judaicas na escola de Gamaliel. Cidadão romano por nascimento, Saulo era judeu, da tribo de Benjamim. Ele via no coração da fé judaica, Jerusalém, uma nova fé crescer. Os seguidores de Jesus, com muito zelo, ele passou a agir para detê-los de todas as formas. Sabemos, por exemplo, que quando moço, Saulo segurou as capas dos assassinos de Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, que está ali em Atos 7, 58. Adulto, Saulo estava expandindo a perseguição. Ele saía dos limites de Jerusalém em direção a Damasco. Havia decidido ir aos lugares mais distantes em sua missão de prender e matar os seguidores de Jesus. Parece que estou contando a história de um grande vilão, não é? E não para por aí. Em algum momento entre os anos 31 e 36 depois de Cristo, Saulo foi a essa missão rumo à Síria. Ele levava cartas do sumo sacerdote para as sinagogas de Damasco, para que, caso fossem encontrados cristãos ali, fossem entregues para serem presos. A distância de Jerusalém a Damasco é de cerca de 200 quilômetros, o que exigia uma viagem de vários dias. Veja que Saulo decidiu ir a um lugar distante para poder passar por mais cidades em seu percurso e ter a oportunidade de aprender e matar ainda mais pessoas. Todo o seu esforço seria compensado pela quantidade de mortes. Era mesmo um grande vilão. Soberbo, prepotente, orgulhoso, violento e obstinado. Você consegue imaginar Paulo, que ficou conhecido como apóstolo da graça, desse jeito? Não parece que estamos falando de outra pessoa? Realmente nós estamos. A maior marca de Saulo era a autossuficiência, até que uma simples intervenção o derruba. Uma luz faz Saulo cair. Eu me pergunto, onde já se viu luz derrubar alguém? Podemos cair ou tropeçar em algo, ou por causa de uma tontura. Mas é estranho pensar em alguém caindo porque viu uma luz. Ainda mais alguém como Saulo, tão determinado. Ele era um sujeito brabo, como diz o nordestino. Eu digo brincando que se ele fosse brasileiro, certamente teria nascido no Nordeste. E por que Deus quis fazer isso com ele? Eu respondo que é porque Deus quis mostrar o quanto a valentia daquele homem era insignificante diante do poder do Criador. Eu amo que quando Deus quer chamar nossa atenção, até uma luz é suficiente. A verdade é que todos nós já caímos do cavalo alguma vez. Todos nós já fomos como Paulo, quando ainda era Saulo, a caminho de Damasco. Talvez você agora pense, Thalita, eu não sou uma pessoa tão violenta como Paulo era. Mas a verdade é que a natureza rebelde e obstinada que ele carregava não era exclusividade dele. Todo ser humano carrega. Em algum momento da vida, nós certamente já montamos em nosso cavalo, saímos em direção a algum lugar e nos sentimos imparáveis. Já dissemos a nós mesmos, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou conquistar. Quantas vezes Deus permitiu que nossos planos fossem subitamente frustrados por um propósito, destruir a nossa autossuficiência. As quedas nos fazem ter consciência da nossa humanidade. Eu vou repetir. As quedas nos fazem ter consciência da nossa humanidade. Não bastasse a queda, Saulo escutou também uma frase que a maioria sabe repetir, mas que quase ninguém sabe o significado. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar significa obedecer. Essa frase remete à literatura grega e latina, levando a imaginar uma área rural na qual os fazendeiros incitavam os bois no campo com uma vara. Embora pouco familiar para nós, no tempo de Paulo todos compreendiam bem o significado. Os aguilhões eram varas, compridas, eram geralmente feitas de peças finas de madeira, robudas numa extremidade e aguçadas na outra.
Os lavradores costumavam usar a ponta afiada para fazer um boi teimoso andar. Então era comum um animal resistente dar coices nos aguilhões, mas quanto mais coices, mais o aguilhão feria e mais dor causava. Veja em Salmos 32:9, diz de maneira semelhante: não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestros, do contrário, não obedecem. Havia uma resistência que precisava ser quebrada. Era como se Jesus dissesse a Paulo: não é de agora que tento atrair você, mas a sua rebeldia é semelhante à de um boi teimoso. Você não se rende. E eu repito, nós somos iguais. Uau! Quantas vezes fomos tão autossuficientes que também tivemos uma teimosia obstinada mesmo diante da dor? O nosso problema é que nós só esquecemos de que, quando Deus quer preparar alguém para uma missão, Ele insiste naquela pessoa. A insistência de Deus é um dos maiores investimentos que Ele faz em nós. O Senhor não permite que você caia porque tem prazer na sua queda. Muitas vezes Ele apenas deseja arrancar de você o espírito de independência. E lendo essa parte do trecho, eu fiz muitas anotações. Eu demoro muito para ler um livro porque eu gosto de anotar, eu gosto muito de escrever. E era uma coisa que eu tinha abandonado. E depois que eu comecei a fazer o caso de Isabel, eu voltei a fazer muitas coisas, Desenhar, escrever, enfim. E quando eu li essa parte que fala que as quedas nos fazem ter consciência da nossa humanidade, eu me lembrei muito, assim, da perda dos meus pais, porque antes da perda dos meus pais, quando eu ainda tinha minha mãe e meu pai vivo, eu era uma adolescente muito prepotente. Eu era uma adolescente muito orgulhosa. Eu era muito teimosa. Eu era muito difícil, porque eu aprendi isso muito com meu pai. Meu pai era um homem muito obstinado, meu pai era um homem muito prepotente. E meu pai me ensinava valores muito distorcidos sobre as coisas, e uma delas era em relação ao dinheiro. Meu pai me ensinava que o dinheiro valia muito mais que as pessoas. Então, quando eu tinha 13, 12 anos, 14 anos, 15 anos, eu via muito meu pai falar isso, E minha mãe já era uma pessoa completamente diferente. Minha mãe era uma pessoa muito calma, muito tranquila. Era uma pessoa que não se envolvia em fofoca. Ela sempre estava ali cuidando da casa, cuidando dos filhos. Obedecia o meu pai em tudo. Era uma mulher totalmente submissa. Era uma mulher muito quieta, muito, sabe? E então, assim, era totalmente o oposto. Então, eu era uma pessoa muito difícil. Eu era uma pessoa muito rancorosa. Eu era uma adolescente bem difícil. E com a perda de tudo isso, com a perda dos meus pais, com tudo que eu fui vivendo, eu perdi tudo, Eu morava numa casa que era de aluguel, mas assim, eu tinha tudo, Tudo que eu pedia pro meu pai, tudo que eu pedia pra minha mãe, eles me davam, Eu era muito mimada. Então, eu achava que eu não tinha limites. Eu não tinha limites mesmo. Meu pai não me dava limites. Então, eu achava que eu podia tudo, Então, eu era muito difícil. E com a perda deles, eu fui morar de favor, numa casa, fui morar com outras pessoas que eu mal conhecia. E eu tive que lidar com muitas situações difíceis na minha vida. Então, passei por muitas situações de humilhação, de muitas situações. E com isso, Deus foi me quebrando. Ele me quebrou completamente, me fez de novo. Então, hoje, assim, os meus valores são totalmente diferentes, Hoje a minha visão em relação às pessoas são totalmente diferentes. Então, assim, quando eu li isso, assim, sobre Paulo, eu falei, meu Deus, Paulo, assim, era Saulo e Deus transformou. E eu vejo quanto Deus transformou a minha vida. E Ele transforma mesmo. Ele transforma a minha, Ele transforma a sua.
a gente olha, né, para trás, né? Se a gente for olhar para trás, eu sempre faço essa reflexão. Muitas vezes, quando eu tô orando, eu começo a falar com Deus e falo: Deus, olha como eu era e olha só como eu estou agora. Então, isso gera também em nós uma gratidão muito grande, porque a gente começa a olhar lá para trás: meu Deus, eu era assim, olha só como eu estou. E isso também gera em nós uma fé e uma força para prosseguir. Porque muitas vezes a gente fica olhando muito para as circunstâncias ao nosso redor, mas se a gente for olhar para trás, a gente vê: nossa, mas eu já passei por tantas outras coisas e eu superei, eu vou superar essa também. Então é assim que Deus sempre me ensina. Ele sempre, peraí, filha, quando eu começo a ficar desanimada com alguma coisa que está acontecendo ao meu redor, Deus me leva lá atrás. Falei: filha, olha só o que você já passou e olha só, né, o que você já enfrentou. Eu tive contigo e eu vou estar contigo. Então é sempre bom a gente fazer essa reflexão. Então Deus foi me lembrando disso, né? E uma das coisas, né, um dos propósitos, né, de perder meu pai e minha mãe foi porque Deus queria quebrar essa minha autossuficiência de achar que eu podia tudo, né? Que eu era uma pessoa totalmente sem limites. E eu vou parar por aqui, pro vídeo não ficar muito comprido. E eu quero orar agradecendo ao Senhor, porque eu acredito muito que todas as dores e sofrimentos, todas as situações, todas as tempestades, todas as tribulações, independente de ser uma dor grande, uma dor pequena, um sofrimento grande ou pequeno, enfim, uma tempestade enorme ou nem tanto, mas uma coisa é certa, né? Em todas elas, o Senhor quer falar algo conosco, né? Nenhum fio cai, né, da nossa cabeça sem que Ele permita. E é claro, como diz até o livro, que algumas situações que ocorrem conosco também são consequências das nossas escolhas, são pecados, são situações, mas até nisso Deus usa, né, para poder nos colocar para mais pertinho dele. E eu quero orar nessa manhã. Eu quero orar nessa manhã sobre as dores, sobre os sofrimentos, sobre as perdas, sobre as situações que cada um possa estar passando. Eu tenho as minhas, né? Você tem as suas. Mas Deus nos vê e Ele nos ajuda a passar por cada uma delas. Às vezes Ele quer quebrar em nós uma autossuficiência, um orgulho, uma raiz que ainda a gente não identificou, mas Ele quer nos curar. Deus, as tempestades não vêm para nos matar, o deserto não vem para nos matar, Ele vem para gerar cura. É claro que no momento que a gente está vivendo a dor, o deserto, a gente não vai ver dessa forma, a gente só está vendo a circunstância. E isso gera medo, isso gera dores, isso gera tristeza, às vezes depressão, crise de ansiedade. Eu já tive, né? E sei como é difícil sair desse lugar, mas Deus nos ajuda a sair desse lugar. Deus, eu quero te louvar, te agradecer. Eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã, pedir a Ti que o Senhor traga sempre à nossa memória aquilo que dá a esperança. Deus, gera em nós uma graça transformadora para que a gente tenha força para superar as dores, as tentações, os sofrimentos, as lutas que vêm contra nós. Assim como o Senhor transformou a vida de Saulo, tornando ele, Paulo, um homem cheio de graça. Eu creio, Pai, que nas limitações que ainda nós temos, nas raízes que ainda nós temos, eu creio que o Senhor pode nos curar.
raízes de ensinamentos errados, da maneira como os nossos pais nos ensinaram, a maneira disfuncional que nós possamos ter vivido na nossa infância, na nossa adolescência. O Senhor nos transforma como um vaso nas mãos do oleiro. O Senhor quebra e faz de novo. Por isso eu peço, Senhor, vai à frente das nossas vidas, para que em nome de Jesus nós não venhamos a olhar para as circunstâncias com medo, com pavor, mas olhando como o Senhor olha. O Senhor nos dá todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos diferente. E eu te louvo, Pai, porque todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de fazer diferente. E eu creio, Senhor, que cada dor, cada deserto, cada situação que a gente passa, o Senhor quer arrancar de nós um espírito de independência que ainda reina sobre nós muitas vezes, de acharmos que nós podemos fazer algo na nossa força. E não é assim. Quebra, Senhor, no nosso coração a autossuficiência que ainda possa existir, o orgulho, a teimosia, toda a raiz adâmica que cresce e muitas vezes quer ganhar espaço dentro do nosso coração. Senhor, cura as nossas vidas. Nos enche da Tua graça, para que a cada dia nós possamos aprender contigo, que é tão doce. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa manhã. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Sejam fortalecidas cada uma de vocês com essa palavra, assim como eu tenho sido. E aos pouquinhos eu vou gravando outros temas do livro. Eu vou gravando e vou colocando aqui para vocês, tá bom? Um beijo e um forte abraço.